Olá a todos, meu nome é Guilherme Esmeraldo, este é o vídeo de número 24 de estudo CompSim, The Computer Simulator versão 08.9 Alpha. Bom, nesse vídeo nós veremos de forma prática, como acessar a memória. No vídeo passado nós vimos que há duas instruções, tanto para a leitura, que é a instrução LDA, e a instrução STA, que é para a gravação de dados em memória. Tá? Então vamos lá. Primeiro passo, vamos criar nossa plataforma. Então eu venho aqui no menu Simulator, New Platform, ou então na tecla de atalho F7. Como a gente fará um exemplo bem básico, eu vou criar aqui uma plataforma com as configurações padrão. Tá? Clico aqui em Select. Ok, e aí eu já tenho a minha plataforma criada. Tá? O próximo passo é criar a minha aplicação. Então a gente pode vir no menu File, New, ou simplesmente teclar Ctrl N, e aí vai ser criado aqui um template para a nossa aplicação. Vou remover aqui os comentários, lembrando que no editor de código, cada linha iniciada com um ponto e vírgula, ela vai se tornar um comentário. Tá? Então isso, o montador, quando monta o programa, ele vai desconsiderar essas linhas com comentários. Tá? E aí a gente vai criar aqui algumas variáveis, Por exemplo, eu vou criar duas variáveis, V1, do tipo inteiro, que vai receber o valor 10. Tá? Vou criar aqui a variável V2, também do tipo inteiro, que vai ter aí o valor 20. Tá? O que eu vou fazer aqui basicamente eu vou carregar o valor da variável V1. Tá? Aliás, eu vou carregar o valor da variável V1 e copiar e vou salvar na variável V2. Tá? Então, do ponto de vista de uma aplicação em C, seria basicamente isso aqui. V2 recebe V1. Tá? Ok? Bom, então vamos lá. O primeiro passo aqui é carregar o valor da variável V1. A gente viu que para fazer uma leitura de memória, eu uso a instrução LDA. Tá? Como o V1 é uma variável, então ela aponta para o endereço de memória. A estrutura de dados variável, na realidade, ela é um endereço de memória. Tá? Então eu vou colocar aqui LDA V1, ou seja, leia o conteúdo de memória apontado por V1 e copie aqui para o acumulador. Tá? E em seguida eu vou fazer o seguinte: salve o que está lá no acumulador na variável V2. Tá? Então basicamente é o que está sendo feito aqui na instrução em C. Leia o conteúdo de V1 e grave o conteúdo de V2. Então são dois acessos à memória que são realizados: o primeiro para recuperar o valor de V1 e o segundo para gravar o valor de V2. Tá? Bom, vamos carregar aqui o relatório para ver se está tudo ok. Está aqui o relatório do programa. Ele está me dizendo o seguinte, que existe aí uma instrução que é int exit, que vai ter o rótulo end. Tá? O rótulo ele pode ficar numa linha superior, então ele poderia ficar assim. Tá? Então normalmente em assembly utiliza-se rótulos de instrução dessa forma. Tá? Já para dados, o rótulo fica na mesma linha, não é rótulo, é uma espécie de rótulo, mas é o nome. Tá? E voltando aqui, eu tenho aqui a minha variável exit, que é utilizada pela instrução int. Tá? Depois a gente vai estudar isso aí na sequência para entender essa instrução. Tá? E aqui as minhas duas variáveis, V1, que vai estar no endereço 4 de memória, e V2, que vai estar no endereço 5 de memória. Tá? Se a gente descer um pouquinho mais, no endereço 4 aqui, na seção do código gerado, uma vez que o montador ele gera os bytecodes a partir do nosso código fonte aqui em assembly, quando ele montar, quando ele copiar esses bytecodes para a memória, lá no endereço 4, eu vou ter aqui o valor 10, A em hexadecimal é 10, e 5, no endereço 5 eu vou ter 14, que em hexadecimal é 20. Tá? Se
Se vocês preferirem, a gente pode usar aqui a notação hexadecimal, por exemplo, 0xa, né, e 0x14, tá? Montando aqui de novo, ó, F5, né, a gente vai ver que também não houve diferença aqui, ó, tá? Continua no endereço 4 sendo A, e no endereço 5 continua sendo 14 em hexadecimal, que é 20, tá? Bom, para questões de simplificação, né, eu vou usar o 10 e vou usar aqui o 20, ok? Bom, e vamos lá, né? O próximo passo é carregar esse programa na memória. A gente pode vir aqui em Program, Assembly and Load ou digitar a tecla F6, tá? Então, teclou aí, né? Clicou aí, perdão, ou digitou F6, a gente vai ter já aqui, ó, o programa na memória, né? Eu tenho aqui as minhas instruções, em vermelho o início do segmento de dados, eu tenho aqui, ó, no endereço 4 o valor 10 e no endereço 5 o valor 14, então eu tenho 14 em hexadecimal, perdão, que é 20, né? Então eu tenho aqui 10 e aqui 20, tá? Bom, para executar o programa, a gente sabe que tem 3 modos de execução, tem o Run, o Step e o Fast Run, né? A gente vai passo a passo para tentar entender o que está acontecendo, tá? Vou clicar aqui em Step uma vez, né, para gerar um evento, e aí já ficam disponíveis todas essas abas aqui, né, tanto Flow, Log, Stack, Variables, que vão me permitir acompanhar o que está acontecendo na memória, tá? Aqui em Flow, ele vai me mostrar o fluxo de execução das instruções. Então, o que tiver marcado em marrom, significa que é a instrução que está em execução. O que tiver marcado em verde, é a próxima instrução a ser executada, que é a que está apontada por PC. Ó. O PC está apontando para o endereço 1, ou seja, no endereço 1, em bytecodes é 1005, que equivale à instrução LDA V2. Tá? Ou seja, então a gente está executando o que aqui nesse momento? Eu estou carregando, né, o conteúdo de V1 no acumulador. Tá? Como a gente viu, o primeiro passo é o fetch, ou seja, é buscar a instrução, né? Então, ó, a gente viu aqui que a instrução é 0004, né? Se a gente olhar aqui, ó, no processador Cariri, né, aqui no IR, ó, eu já tenho 0004, ou seja, no primeiro ciclo de relógio, no primeiro evento que eu gerei aqui ao clicar o Step, o processador já foi na memória e já trouxe a instrução. Então, o próximo ciclo, quando eu disparar aqui, o próximo ciclo de relógio, vai ser a execução dessa instrução. Tá? Então, quando eu clicar aqui, ó, em Step, o que é que vai acontecer? A instrução LDA, ela foi executada. Tá? Como é que eu sei disso? Né? Se eu olhar aqui o conteúdo do acumulador, verificaremos, ó, que eu tenho aqui o valor 10. Ou seja, ele leu o conteúdo de V1 e trouxe para cá, para o acumulador. Tá? Então, o próximo passo, né, é buscar a próxima instrução, né, que essa aqui é o segundo ciclo. O evento 0 foi buscar a instrução e o evento 1 foi executar a instrução. Então, quando eu clicar aqui em Step, né, eu vou buscar a próxima instrução na memória. Tá? A próxima instrução, ó, é a instrução STA-V2, que em bytecodes é 1005. Se a gente olhar aqui o registrador de instrução, ó, eu vou ter o valor 1005. Ou seja, no terceiro ciclo, primeiro ciclo 0, segundo ciclo 1, no terceiro ciclo, que é o 2 aqui, eu entrei de novo na fase de fetch, que foi buscar na memória os bytecodes 1005, que equivale a STA-V2, ou seja, salve o que está lá no acumulador em V2. Tá? Bom, se a gente clicar aqui em Variables, na aba Variables, eu tenho aqui, ó, os valores de V1 e V2, ó, 10 e 20. Tá? Se a gente clicar aqui em Step, né, eu vou gerar o próximo evento, que vai ser o evento de execução da instrução STA. Tá? Então, quando eu clicar aqui em Step, o que é que vai acontecer? Subtende-se, né, que ele copiou o que estava no acumulador, que era o valor 10, para a variável V2. Tá? Como é que eu verifico isso? Bom, eu tenho duas formas. A primeira delas é aqui em Variables. Né? Aqui estava 20, ó, a gente viu anteriormente, estava 20, passou a ser 10. Tá? E na própria memória. Né? De acordo com o montador do programa, o Assembly Report, ó, o V1 está no endereço 4 e V2 está no endereço 5. Se a gente for lá na memória, no endereço 5,
que é esse endereço aqui, ó, que está marcado em verde, né, que é onde o MAR fez acesso, tá? Tá aqui, ó, essa cor verde escura está referente ao MAR. Então significa que foi feito um acesso à memória nesse endereço aqui, que foi gravar o número 10, né? Como a gente viu aqui, V2 agora está com 10, né? E aqui também vai estar com 10, ó. Antes era 014, agora está com 00A, né? Bom, se a gente continuar aí gerando eventos, né? Se eu clicar aqui de novo, eu entro no próximo ciclo, que é de instrução, que é o fetch, para buscar a próxima instrução, que é int exit. Nessa instrução aqui, ela faz com que o processador encerre a sua execução, né? Então, se a gente clicar aqui em step, né, o processador executou a instrução, né? E aí, se eu continuar clicando aqui em step, ó, não vai acontecer praticamente nada, ó. A gente vê que a memória cache não está sendo acessada, a memória RAM também não está, né, o PC não está mais incrementando, ou seja, verificou-se, né, que essa instrução int exit, ela faz com que o processador pare. Como é que a gente sabe realmente que ele está parado, né? Tem a aba log aqui, ó, que vai me mostrar todos os eventos que foram executados, foram gerados desde o início da simulação, tá? Então, por exemplo, ao primeiro ciclo de relógio, a CPU fez o fetch, ela foi buscar uma instrução na memória, tá? A gente ainda não estudou a memória cache, mas a gente sabe que a CPU ela imagina que está acessando a memória RAM. Só que entre a CPU e a memória RAM a gente tem a memória cache, né? Então a CPU ela acha que está acessando a memória RAM, então ela fez esse acesso foi na memória cache. A cache não tinha ainda a informação solicitada, então ela foi buscar, né, e disponibilizou para o processador. No próximo ciclo de relógio, a CPU, ó, decodificou que foi a instrução de leitura da variável V1, né? E aí, nesse ponto, né, a memória cache ela já tinha a instrução, né, e entregou a CPU, que por sua vez decodificou e viu que era a instrução LDA e já executou a instrução LDA. No próximo ciclo, né, foi a busca da instrução novamente, né? A memória cache ela já tinha essa informação, né, porque ela trouxe todo um bloco, ela trouxe essa primeira linha da memória RAM todinha para ela. Então não houve mais um miss, ou seja, ela não teve que acessar de novo a memória RAM, né? Então por isso que aqui deu um hit, né? Então ela já tinha essa instrução, né? No próximo ciclo, a CPU decodificou, viu que era uma instrução de gravação, ou seja, gravar o conteúdo do acumulador em V2, né? E aí mandou escrever. A memória cache, por sua vez, estava no meio de campo entre a CPU e a memória RAM, né? Então, por políticas da configuração padrão da plataforma, né, ela tem um algoritmo write-through, ou seja, significa que sempre que for escrito, né, algo na memória RAM pelo processador, vai passar pela memória cache e a memória cache já escreve diretamente na memória RAM, tá? Ela já vai e atualiza a memória RAM, tá? No próximo ciclo, né, o processador buscou uma nova instrução, né, ele leu, já tinha essa instrução na memória cache, e aí no ciclo 5 a CPU identificou que essa instrução aqui, né, a int exit, que está aqui no código também, ó, ela já vem como padrão no template de código, né, o processador aqui em log, ele identificou que era uma instrução de halt, ou seja, é uma instrução de parada de execução. E aí se a gente continuar, por exemplo, gerando novos ciclos aqui, ó, você vê, dá para ver, né, que o processador ele não está mais atuando. Por quê? Porque ao encontrar uma instrução de halt, ele realmente para, tá? Ele encerra o ciclo de execução. E aqui a gente está dando só continuidade, né, ao tempo de simulação configurado, que foi de 100 eventos no intervalo de 1 segundo. Então, se eu continuar executando aqui, ó, clicando exit, né, eu vou continuar a minha simulação até chegar no evento de número 100, que é o 99. E aí, a partir daqui, já não tem mais novos eventos, tá? Então, a gente pode considerar que a simulação encerrou, tá? Então, pessoal, só recapitulando, né, na nossa aplicação aqui, nós definimos duas variáveis, a V1 com valor 10
e a variável V2 também, variável do tipo inteiro, com valor 20. O que é que a gente fez? Leu o valor de V1, esse valor foi para o acumulador, né, o registrador acumulador do processador, e em seguida nós utilizamos a instrução STA para gravar o que está no acumulador, o valor 10, na variável V2. A gente pode acompanhar isso, né, utilizando a aba Flow, que vai me mostrando a instrução que está em execução e a próxima instrução a ser executada. A gente usou a aba Log, que vai me mostrando os eventos, né, dos componentes de hardware a cada ciclo de clock, a cada evento gerado pelo relógio de sistema. Nós vimos aqui a aba Variables, que me mostra, né, o que vai acontecer com as variáveis ciclo a ciclo, né, as mudanças de estados ou as mudanças de valores. E a gente viu também que é possível acompanhar essas mudanças dos valores das variáveis no componente de memória RAM, né, que é um pouco mais complicado, mas dá para a gente mapear através dos endereços de memória e dos valores que vão sendo modificados por lá. Tá? Bom, pessoal, é isso. Até o próximo vídeo.